Beleza, pessoal, como eu tinha combinado com vocês, eu vou então resolver os problemas que a gente propôs aí nas aulas do nosso curso de introdução ao GeoGebra e vou disponibilizar aí no nosso grupo de WhatsApp e também no meu canal aí do YouTube. Beleza? A primeira questão que a gente tinha buscado responder era essa daqui, né? Dada uma reta R e um ponto fora dela, a gente ia determinar primeiro uma perpendicular a R passando por P, depois uma paralela a R passando por P. Então, eu vou começar aqui no GeoGebra criando primeiro uma reta e um ponto fora dela, né? Para deixar mais fidedigno aí com o que a gente tinha proposto, vou alterar a denominação da reta para que ela seja denotada por R, tá? Então, como é que eu fiz isso? Eu cliquei aqui nessa reticência vertical, configurações para abrir essa caixa de diálogo, né? Aí, no nome desse objeto, vejam que ele é o objeto que está ativo aqui na janela de cálculo, né? Aí ele tem aqui um atributo nome que eu posso alterar com o teclado e aí confirmar essa alteração digitando Enter. Pronto, tá aí. Temos então uma reta R e um ponto fora dela, e agora eu vou construir aí uma reta perpendicular a R passando por esse ponto C. Então, pessoal, esse problema a gente propôs aí para que nós utilizássemos o GeoGebra simulando aí o uso do compasso, tá? Então, como primeiro passo aí da solução, eu vou criar aí um círculo que vai passar por um ponto qualquer aí dessa reta R, né? Não precisa ser necessariamente por A ou por B, poderia ser qualquer ponto. Então eu vou até fazer isso, ó. Vou escolher um ponto qualquer aqui e vou ocultar os pontos A e B, primeiro ativando aí a ferramenta mover e aí ocultando esses dois pontos. E eu vou também ocultar esse ponto D, que ele não está ajudando em nada aí. Agora eu vou exibir essa interseção, né, da circunferência com a reta utilizando aí a ferramenta interseção. Então aí a gente clica na circunferência e na reta para marcar essas duas interseções. Então são os pontos E e F. Agora, nós de novo vamos simular aí a ação do compasso e vou criar um círculo que vai ser centrado em E e que vai passar, digamos assim, por C, né? Eu só quero ter a garantia que ele vai estar para além de C, para que a interseção ele se intercepte com uma outra circunferência de mesmo raio centrada em F, né? Então vou garantir aí que ele vai passar para a linha aqui do ponto C, né? Pronto. Não vamos precisar desse ponto G. E aí, pessoal, aliás, vou sim, né? Eu vou precisar desse ponto G, porque agora eu vou ter que criar uma circunferência de mesmo raio, só que centrada em F. Então, para determinar o raio, eu vou criar um segmento de origem em E e que vai até G. Então, o segmento F aí vai guardar o valor do raio da circunferência, 7,99, né? Agora eu vou criar uma circunferência de mesmo raio centrada em F. Então, eu vou utilizar agora a ferramenta círculo, dados centro e raio, centrar em F e usar o raio como sendo o segmento F. Pronto, eu criei uma circunferência de mesmo raio, só que centrada em F. Vamos melhorar um pouquinho a exibição, né? E agora, tudo que nós precisamos fazer é determinar essas interseções aqui entre as duas circunferências. Para isso eu vou utilizar a ferramenta interseção, marcar as duas circunferências e pronto. Agora a gente já está em condição de desenhar essa reta e vai ser perpendicular a C, perpendicular a R passando por C, né? Só para deixar mais evidente aí, vamos apagar esses construtos auxiliares. Vamos apagar os segmentos, os círculos. Vou deixar só o ponto C. E a reta R. Tá aí. Criamos assim um segmento, aliás, uma reta perpendicular R passando por C. Essa é a primeira parte do primeiro exercício. Agora o desafio é traçar uma paralela R passando por C. Então, vou limpar a tela, daí para lembrar como é que limpa, a gente segura a janela de visualização usando o botão esquerdo do mouse, dá um Ctrl A, deixa eu mostrar aqui para deixar mais evidente, né? Ctrl A vai deixar todos os objetos ativos. Vocês perceberam aí que
os círculos de cada objeto ficaram cinza. Então agora eles estão todos selecionados. Então agora a gente pode dar um del aí e deletar. Eu vou criar de novo uma reta. Vou renomear essa reta para ela se tornar uma reta R. Vou ocultar os pontos A e B que a gente não vai precisar. E vou criar um ponto fora dela. Tá aí. Vamos construir uma reta paralela a R passando por C agora. Então vamos lá. Eu vou criar uma reta aqui. Vou renomear ela para ela se tornar a reta R. Vou ocultar os pontos A e B aí, não interessa pra gente. Eu vou criar um ponto fora dessa reta. E agora a gente vai traçar uma paralela a ela passando por R. Então vamos lá. Beleza, pessoal, como eu tinha combinado com vocês, eu vou então resolver os problemas que a gente propôs aí nas aulas do nosso curso de introdução ao GeoGebra, e vou disponibilizar aí no nosso grupo de WhatsApp, também no meu canal aí do YouTube. Beleza? A primeira questão que a gente tinha buscado responder era essa daqui, né? Dada uma reta R e um ponto fora dela, a gente ia determinar primeiro uma perpendicular a R passando por P, depois uma paralela a R passando por P. Então eu vou começar aqui no GeoGebra criando primeiro uma reta e um ponto fora dela, né? Para deixar mais fidedigno aí com o que a gente tinha proposto, vou alterar a denominação da reta para que ela seja denotada por R, tá? Então como é que eu fiz isso? Eu cliquei aqui nessa reticência vertical, configurações para abrir essa caixa de diálogo, né? Aí no nome desse objeto, vejam que ele é o objeto que está ativo aqui na janela de cálculo, né? Aí ele tem aqui um atributo nome que eu posso alterar com o teclado e aí confirmar essa alteração digitando Enter. Pronto, tá aí. Temos então uma reta R e um ponto fora dela, e agora eu vou construir aí uma reta perpendicular a R passando por esse ponto C. Então, pessoal, esse problema a gente propôs aí para que nós utilizássemos o GeoGebra simulando aí o uso do compasso, tá? Então, como primeiro passo aí da solução, eu vou criar aí um círculo que vai passar por um ponto qualquer aí dessa reta R, né? Não precisa ser necessariamente por A ou por B, poderia ser qualquer ponto. Então eu vou até fazer isso, ó. Vou escolher um ponto qualquer aqui e vou ocultar os pontos A e B, primeiro ativando aí a ferramenta mover e aí ocultando esses dois pontos. Eu vou também ocultar esse ponto D, que ele não está ajudando em nada aí. Agora eu vou exibir essa interseção, né, da circunferência com a reta utilizando aí a ferramenta interseção. Então aí a gente clica na circunferência e na reta para marcar essas duas interseções. Então são os pontos E e F. Agora nós de novo vamos simular aí a ação do compasso e vou criar um círculo que vai ser centrado em E e que vai passar, digamos assim, por C, né? Eu só quero ter a garantia que ele vai estar para além de C, para que a interseção ele se intercepte com uma outra circunferência de mesmo raio centrada em F, né? Então vou garantir aí que ele vai passar para a linha aqui do ponto C, né? Pronto. Não vamos precisar desse ponto G. E aí, pessoal, aliás, vou sim, né? Eu vou precisar desse ponto G, porque agora eu vou ter que criar uma circunferência de mesmo raio, só que centrada em F. Então, para determinar o raio, eu vou criar um segmento de origem em E e que vai até G. Então, o segmento F aí vai guardar o valor do raio da circunferência, 7,99, né? Agora eu vou criar uma circunferência de mesmo raio centrada em F. Então, eu vou utilizar agora a ferramenta círculo, dados centro e raio, centrar em F e usar o raio como sendo o segmento F. Pronto, eu criei uma circunferência de mesmo raio, só que centrada em F. Vamos melhorar um pouquinho a exibição, né? E agora, tudo que nós precisamos fazer é determinar essas interseções aqui entre as duas circunferências. Para isso eu vou utilizar a ferramenta interseção, marcar as duas circunferências e pronto. Agora a gente já está em condição de desenhar essa reta e vai ser perpendicular a C
desculpa, perpendicular a R passando por C, né? Só para deixar mais evidente aí, vamos apagar esses construtos auxiliares. Vamos apagar os segmentos, os círculos. Vou deixar só o ponto C. E a reta R? Tá aí. Criamos assim um segmento, aliás, uma reta perpendicular a R passando por C. Essa é a primeira parte do primeiro exercício. Agora o desafio é traçar uma paralela R passando por C. Então, vou limpar a tela. Daí, para lembrar como é que limpa, a gente segura a janela de visualização usando o botão esquerdo do mouse, dá um Ctrl A. Deixa eu mostrar aqui para deixar mais evidente, né? Ctrl A vai deixar todos os objetos ativos. Vocês perceberam aí que os círculos de cada objeto ficaram cinza, então agora eles estão todos selecionados. Então agora a gente pode dar um del aí e deletar. Eu vou criar de novo uma reta, vou renomear essa reta para ela se tornar uma reta R. Vou ocultar os pontos A e B que a gente não vai precisar e vou criar um ponto fora dela. Tá aí. Vamos construir uma reta paralela a R passando por C agora. Então vamos lá, eu vou criar uma reta aqui, vou renomear ela para ela se tornar reta R, vou ocultar os pontos A e B aí, não interessa pra gente. Eu vou criar um ponto fora dessa reta e agora a gente vai traçar uma paralela a ela passando por R. Então vamos lá, vou mostrar aí qual que vai ser o raciocínio. Nós vamos criar dois pontos em R. E a ideia vai ser transferir o ângulo DEC para essa posição aqui marcada pelo ponto D. Ou seja, nós vamos fazer com que esse ângulo alfa tenha vértice em D para construir um ponto C que vai estar à mesma distância de R, mas tendo por base agora, tendo como referência agora esse ponto D, certo? Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou apagar esse ângulo aí, porque a gente não vai precisar dele. Mas a ideia agora é construir primeiro uma circunferência com centro em E, passando por C. Tá? Então, eu vou construir agora uma circunferência de mesmo raio, só que centrada em D. Então, primeiramente, para determinar o raio dessa circunferência, vamos armazená-la aí no segmento F. Então, o objeto F está armazenando o valor do raio dessa circunferência. Eu vou utilizar esse raio agora para fazer uma circunferência de mesmo raio, porém centrada em D. Então, vamos usar o raio F aqui para criar uma circunferência de mesmo raio, porém centrada em D. Então, agora a gente garante que todos esses pontos aqui terão a mesma distância em relação a D que C tem em relação a E. Então tá aí, a gente criou uma circunferência D de mesmo raio que a circunferência C, por isso centrada em D. Então garantimos aí que todos esses pontos vão ter a mesma distância em relação a D que C tem em relação a E. Ok? Agora nós vamos registrar essa distância de E até D e utilizá-la aí para construir uma circunferência que vai ter exatamente esse raio, porém centrado em C. Então, vou utilizar a ferramenta segmento para armazenar essa distância aqui no segmento G. E agora vou utilizar essa distância para construir uma circunferência de raio G, porém centrada em C. Então, vou utilizar a ferramenta círculo dado centro em raio, clicar em C para ela ficar centrada em C e vou utilizar o raio G. Ok. Vejam então que dessa forma nós criamos uma circunferência que tem raio G, ou seja, todos os pontos dessa circunferência vão estar a mesma distância de C que D está de E, certo? Então, em especial, esse ponto aqui, que é a interseção da circunferência D com essa circunferência assim criada, vai estar equidistante a C, assim como D está de E, certo? Então, vamos marcar essa interseção. Então, eu vou clicar aí com a ferramenta interseção ativa nas duas circunferências para marcar essa interseção. E aí a gente vai identificar dessa forma um ponto G. Perceba então que G vai estar à mesma distância de C que D está de E. E
pela forma como essa circunferência foi construída, né, G vai estar a mesma distância de D que C está de E. Então percebam assim que esse polígono aqui assim formado, ó, D, E, C, G, é um paralelogramo. Então a gente vai garantir que esse segmento, né, é congruente a esse, e esse segmento é congruente a esse. Ora, se assim for, esse ângulo aqui é congruente a esse e esse congruente a esse. Então esse ângulo aqui passa a ser correspondente a esse, né? Então eles vão ter a mesma medida. E se esses dois ângulos aqui tiverem a mesma medida e esse segmento for congruente a esse, então G vai estar equidistante a R, assim como C vai estar de R. Eu quero dizer que C vai estar a mesma distância de R, assim como G vai estar de R. E a reta que passar então por CG vai herdar essa propriedade. Qualquer ponto aí dessa reta vai estar a mesma distância de R. Então a reta assim criada vai ser uma reta paralela a R, né? Vamos criar então essa reta, ferramenta reta, passando por G, C. Essa reta assim criada é paralela a R e passa por C. Para exibir melhor isso, vamos ocultar aí alguns objetos. Vamos ocultar o polígono, vamos ocultar os círculos, os segmentos que não importam, e vou ocultar G. Vou ocultar também D e E. Pronto. Então a reta H assim formada vai ser uma reta paralela a R, beleza? E com isso a gente conclui aí a primeira parte, a primeira atividade do nosso cursinho de introdução ao GeoGebra. Eu vou postar daqui a pouquinho na sequência as demais soluções.